This is the 11th hour. With news, commentary, and answers to viewer questions from the authorized King James Bible. Here is Pastor Greg Miller. Na parte 1 desta série, refutando mentiras antissemitas, como as que são estabelecidas no documentário viral de Steven Anderson e Paul Wittenberg, chamado Marchando para Sião, mostramos que o termo judeus não se refere apenas aos descendentes da tribo de Judá, benjamitas e levitas, que integravam o Reino do Sul, e sim que, bíblica e historicamente, ele é aplicado a todos os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Jacó foi renomeado Israel, e todos os descendentes de todos os 12 filhos de Jacó, conhecidos como 12 tribos de Israel, são judeus. Se você não viu a parte 1 desta série, por favor, faça isso antes de comentar ou fazer perguntas. Do contrário, estará violando o ensino de Provérbios 18:13. Essa falsa alegação sobre o termo judeus aparece já aos 3 minutos do Marchando para Sião. E como era de se esperar, todo o resto do filme é construído sobre areia, vomitando o mito das 10 tribos perdidas de Israel. Jesus advertiu acerca daqueles que constroem sobre a areia, rejeitando as verdades bíblicas. Está em Mateus 7, do 26 ao 27. Lá diz que o homem insensato edifica sua casa sobre areia, o que vem a ser o caso do documentário Marchando para Sião. E lá diz também que desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Isso é exatamente o que ocorre quando qualquer crente bíblico com seu senso crítico e discernimento assiste ao Marchando para Sião, aplicando Atos 17:11 e 1 João 4:1 no julgamento de cada minuto dele. Escutamos esse mito na boca de antissemitas de todos os tipos, e na abertura do Marchando para Sião não é diferente. Por causa da maldade do Reino do Norte de Israel, ele foi derrubado e levado cativo pelos assírios. Os israelitas que permaneceram foram misturados às nações pagãs que vieram a ocupar aquela terra. Esse povo viria a ser conhecido como samaritanos, e as 10 tribos do norte de Israel nunca seriam uma nação novamente. Essa mentira sutil é como o engano da serpente mencionado por Paulo em 2 Coríntios 11:3. Claramente foi dito que as 10 tribos do norte viraram os samaritanos, mas eles nem tentam explicar isso, não fornecem qualquer evidência a respeito. Isso mostra que essa declaração é uma deturpação dos fatos. Acredita-se que os livros de crônicas foram escritos por Esdras por volta de 450 AC, e nenhuma datação séria os localiza antes de 500 AC. Naquela época, os sobreviventes do cativeiro assírio e os sobreviventes do cativeiro babilônico estavam retornando para Israel, que havia sido nomeada como Judéia pelos romanos. Apenas algumas pessoas permaneceram sincretizadas sob uma forma distorcida de adoração e ficaram conhecidas como samaritanos. Nem todos nas 10 tribos do norte tornaram-se samaritanos. A maioria voltou a se reunir com os judeus de todas as 12 tribos da Judéia. Uma prova bíblica óbvia disso é encontrada justamente em 1 Crônicas 5. O escritor que se acredita ter sido Esdras escreveu isso menos de meio século depois que as tribos começaram a voltar para a Judéia. Apesar disso, ele menciona o fato de que a maioria dos membros das tribos de Ruben, Gade e da meia tribo de Manassés ainda estavam na Assíria. E ele finaliza essa passagem dizendo, até ao dia de hoje. Em outras palavras, isso acontecia ainda no momento em que 1 Crônicas foi escrito, ou seja, depois de 500 AC, provavelmente 450 AC.
Dizer que as tribos do norte foram totalmente miscigenadas e que todos eles foram chamados de samaritanos é mentira. Sabemos qual é a verdade. Mesmo depois do reagrupamento que precedeu a primeira vinda de Jesus, as tribos existiam e ainda eram identificáveis. Os registros foram mantidos numa parte do templo chamada Salão de Registros. E qualquer um tinha livre acesso para verificar esses registros e confirmar que Jesus Cristo nasceu na linhagem de Davi através de Maria, que descendia de Natã, filho de Davi, e que ele foi adotado por José, que tinha direito legal ao trono de Israel por descender de Salomão, outro filho de Davi. Vemos isso no capítulo 1 de Mateus. Então, conforme mostramos na parte 1 desta série, Paulo fez referência à existência das 12 tribos em Atos, capítulo 26, versículo 7. E ele disse isso poucos anos antes da destruição do templo no ano 70. O Reino do Sul seria eventualmente levado cativo para a Babilônia por servir a outros deuses. E o templo seria destruído por isso. É bem verdade que as 10 tribos do norte nunca mais seriam uma nação separada novamente, mas a afirmação claramente feita no documentário é que essas 10 tribos foram perdidas. Após 70 anos, os judeus retornaram para Judá, reconstruíram o templo em Jerusalém e continuaram sendo governados por reis descendentes de Davi. Na época de Cristo, a nação de Judá ficou conhecida como Judéia e ficou sob o domínio romano. Jesus Cristo e seus discípulos pregaram o evangelho por todas as partes da Judéia, procurando as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como podem ver, eles fazem parecer que as 10 tribos se perderam, que só os da tribo de Judá foram chamados de judeus, e que isso é historicamente comprovado, a despeito de todas as 12 tribos estarem presentes na primeira vinda de Jesus. Note que os termos tribos perdidas e ovelhas perdidas são usados como se fossem sinônimos. Isso é um condicionamento para pensarmos que sempre que Jesus se referia às ovelhas perdidas da casa de Israel, ele estava na verdade se referindo às 10 tribos perdidas de Israel, o que não é verdade. Sabemos que a Bíblia nunca se refere às 10 tribos ou Reino do Norte como algo que se perdeu. Faça uma pesquisa por si mesmo. Você nunca encontrará qualquer referência a tribos perdidas numa Bíblia do texto tradicional. Por quê? Porque elas não estão perdidas. Por isso é que em Atos capítulo 26, versículo 7, que foi escrito entre os anos 60 e 65, Paulo deixou claro que todas as 12 tribos estavam presentes no lugar que Roma chamava de Judéia, e se referia a elas como judeus. Tiago destinou sua epístola às 12 tribos que andam dispersas. Está em Tiago 1, versículo 1. Dispersas, não perdidas. Há uma grande diferença entre uma coisa e outra. Alguns anos após a destruição do templo e de seus registros históricos, Flávio Josefo, em sua obra Antiguidades Judaicas, livro 11, capítulo 133, cita as 10 tribos e diz que elas estão além do Eufrates até agora e que são uma imensa multidão impossível de ser calculada. Portanto, temos um testemunho após o ano 70 acerca das 10 tribos de Israel e nenhuma menção a elas como perdidas. A Bíblia não as chama de perdidas, tampouco a história. Somente quem possui uma agenda voltada para a demonização dos judeus atuais e do Estado de Israel moderno faz tais alegações. E fazem isso sem qualquer base bíblica ou histórica. Por que eles fazem isso? Bem, muitos dos que repetem essa mentira antissemita o fazem para provar que sua raça ou grupo religioso é o verdadeiro Israel. Por exemplo, para acreditar que pessoas brancas são os judeus verdadeiros, você deve comprar a ideia das tribos perdidas de Israel e, em seguida, aceitar que essas tribos, ou pelo menos uma delas, migrou para o norte, na Cordilheira do Cáucaso, dando origem aos caucasianos,
Sem essa lenda das tribos perdidas de Israel, não existiria o movimento conhecido como Identidade Cristã ou o Movimento Britânico de Israel. Among the Ku Klux Klan flags and white supremacy slogans, a small group of so-called white Christians contend they have been treated unfairly, that they have the right, like any other American, to worship how they wish. We're not breaking any laws, we're not violating any ordinances, we're bringing the Word of God to people who want it, obviously, or they wouldn't be here. Who are white? Well, they're part of the chosen race. Reverend Mel Lewis is the founder of Christian Identity Ministries. We wanted to know if he thought Bible... Likewise, the black Hebrew Israelites must build upon this law. E a mesma narrativa é usada pelo movimento de hebreus negros, que se amparam na lenda das tribos perdidas de Israel, para nos levar a crer que pelo menos uma dessas tribos migrou para a África, dando origem a alguns povos africanos. That's where you get the word Jew from the tribe of Judah. Yeah. Okay. For the Negroes. But who am I? What's your nationality? I'm a what? What's your nationality? I'm just a person. No. What do you fall on? You fall on the Caucasian? Yes. Okay. Well, you're an Edomite. You're an Edomite. Where does the Bible tell you that? Where does the Bible tell you that? It tell you the Genesis 25th chapter. Are you guys against the war? Do you want us to know? We will support the war. So, Heavenly Father is in control of the war. Right. What's that? Right. So you claim that all 12 tribes of Israel are nothing but black people? No, I did not just say that. Okay, I'm listening. Who are they? The 12 tribes of Israel are the Negroes, West Indians, Haitians, Dominicans, Guatemala to Panama, Puerto Ricans, Cubans, North American Indians, the Seminole Indians, Argentina to Chile, Colombia to Uruguay, and the so-called Mexicans. Those are the real people of God. Those are the real Israelites. That's right. Was Jesus a Jew? So once you dismantle this Portanto, uma vez que você desmantela essa fábula sobre as tribos perdidas de Israel, você mina uma das principais reivindicações feitas pelos grupos que alegam que os judeus atuais são uma fraude, como é o caso do que Steven Anderson promove tanto no Marchando para Sião quanto em vários de seus vídeos que circulam por toda a internet. De acordo com as Escrituras, nós, como crentes, somos concidadãos de Israel. A Bíblia diz que no passado nós éramos estrangeiros, estranhos à nação de Israel, mas que agora fomos unidos a Israel pelo sangue de Cristo. E diz que não somos mais estranhos, que não somos mais estrangeiros, e sim que somos concidadãos de Israel. Sempre que você escutar alguém chamando o Estado de Israel moderno ou de judeus atuais de sinagoga de Satanás, pode ter certeza de que se trata de alguém doutrinado pela lenda das tribos perdidas de Israel e pelo mito já refutado na primeira parte desta série, que afirma ser a palavra judeu uma referência ao reino de Judá, algo que não passa de outra baita mentira pelo simples fato de que todas as 12 tribos de Israel foram chamadas de judeus na Judéia durante o primeiro advento de Jesus. Se você assistir a todos esses vídeos, garanto que provarei a você repetidas vezes que os judeus incrédulos de hoje estão sob a ira de Deus, que eles não são pessoas escolhidas por Deus, mas sim que nós, como crentes, os substituímos enquanto povo de Deus e nação santa. Você acaba tendo que espiritualizar os 144 mil selados das 12 tribos que vemos em Apocalipse 7. E esse erro acaba levando a outro erro, criando um festival de heresias. Heresy begets heresy. And the next thing you know, you can't understand much of anything that you read in the Bible. A próxima coisa que você deve saber é que esses pregadores de YouTube que massacram a Bíblia, negando o dispensacionalismo e substituindo Israel pela igreja, não te permitirão conhecer muito sobre a Bíblia. So you see how important it is to test every claim made by these anti-Israel groups. Deve-se testar todas as alegações feitas por esses grupos antissemitas, palavra por palavra, mentira por mentira. Eles construíram um muro de engodo que deve ser demolido tijolo por tijolo, e nós estamos apenas começando.